Escola Jardim do Éden, aula de revisão segundo ano, ensino médio. Cálculo de NOx. O número de oxidação, NOx, é a carga que o átomo tem ou aparenta ter em uma substância. O cálculo de NOx é muito importante para compreendermos os fenômenos relacionados às reações de oxirredução, como a combustão, a fotossíntese e o funcionamento de pilhas e baterias. O exemplo, no composto iônico NaCl, o NOx do sódio é mais 1 e o do cloro é menos 1. Ou seja, o sódio perdeu um elétron e o cloro recebeu um elétron, como vemos na figura abaixo. Regras para o cálculo de NOx. A gente tem 10 regrinhas, certo? Então dê uma conferida aí. O NOx de substância simples é igual a zero. Essa regrinha é muito importante, você não pode esquecer ela, né? O NOx de um íon monoatômico é igual à sua própria carga. Isso também você não pode esquecer. Ou seja, o NOx de um íon é igual à própria carga do íon. Ok? Então, vem outras mais fáceis. Por exemplo, o NOx do hidrogênio é geralmente mais 1, exceto no caso dos hidretos, né? Que é o hidrogênio ligado a metais. Aí vale menos 1. Nós temos o NOx do oxigênio, que geralmente é 2. 99% dos casos é menos 2, exceto em peróxidos e superóxidos, que são mais raros de acontecer, mas pode acontecer, tome cuidado. A regra 5, os elementos do grupo 1, né, dos metais alcalinos, eles têm NOx mais 1, certo? Então todos os elementos ali dos metais alcalinos têm NOx mais 1. A regra 6, o grupo 2, ou seja, metais alcalinos terrosos, a segunda coluna da tabela, apresenta o NOx o que? Mais 2, certo? O alumínio mais 3, zinco e cádmio mais 2. Regra 8. Os halogênios, eles apresentam NOx menos 1. Do grupo 16A, do oxigênio e tal, menos 2. E dos elementos do grupo 15, menos 3, mas desde que estejam em compostos sem oxigênio, certo? Regra 9. Isso você também não pode esquecer de jeito nenhum. Regra 9 e regra 10. O somatório dos NOx de uma molécula vale sempre zero. Então você vai somar o NOx de cada um dos seus átomos e no final vai ter que dar zero. Vamos voltar aqui, ó. O NaCl. O sódio é mais 1, o cloro é menos 1. Se você somar mais 1 com menos 1, você vai ter 0. Então é isso que vai acontecer. Você vai ter que fazer isso para todos os elementos, certo? E o somatório vai ter que ser 0. O somatório dos NOx de um composto iônico é igual à carga do agrupamento. Ou seja, se eu tenho um íon, somente um íon, ele vai ser a carga desse íon, ok? Então, eu posso ter um exemplo aqui que não está escrito, mas SO4 2-, certo? Então, esse grupamento, o que você vai fazer? Você vai calcular o NOx do SO4, né, do oxigênio, do S, e vai igualar a menos 2, ok? Que é essa carga dele. Oxidação e redução. As reações químicas que envolvem a transferência de elétrons são chamadas de oxidação, né? Oxirredução, certo? Também chamadas de reações redox. Dizemos que ocorre uma oxidação quando há perda de elétrons. Então, toda vez que um átomo, uma molécula, perder elétrons, ele vai oxidar. Toda vez que o meu átomo ele receber elétrons, ele vai reduzir, ok? Oxidação e redução. A gente tem o agente redutor e o agente oxidante. O agente redutor é aquele que vai provocar a redução do meu outro átomo. Então ele vai precisar o quê? Oxidar. Se eu oxido, eu vou provocar a redução do outro átomo. Então ele vai ser o agente redutor, né? Tomar cuidado com isso. No agente oxidante, ele vai reduzir, então ele vai provocar a oxidação do outro átomo. Se ele provoca a oxidação, ele é o agente oxidante. Balanceamento. Aqui, ó, vamos tomar muito cuidado, passar aqui com bastante calma. Né? Como é que a gente faz para balancear? Nas reações químicas, geralmente a gente usa o método das tentativas, mas nas reações redox, certo? Nas reações de oxirredução,
é muito complicado a gente resolver utilizando esse método. Então, a gente apela para o método específico de balanceamento oxirredução, certo? Então, olhando esse exemplo aqui embaixo do cobre com H+, formando cobre 2+, mais H2. Observe o seguinte, no cobre aqui, ele é substância simples, então o NOx dele é igual a 0, certo? Ele vem para cá, ó, o cobre ele tem NOx 0 aqui, antes da seta, né, nos meus reagentes. Nos meus produtos, ele tem NOx mais 2. Então aqui já não é mais uma substância simples. Aqui ele é um composto iônico, ok? É um íon aqui, certo? Positivo. Então o NOx dele vai ser igual a carga. Então o NOx dele é mais 2. O hidrogênio aqui, ó, a mesma coisa, ele é positivo aqui, então o NOx vai ser igual a carga. Então a carga é mais 1. Ele vem para cá nos reagentes e ele vai ser uma substância simples aqui, certo? Então vai ser igual a 0, beleza? Então no cobre ele sofre oxidação, por quê? Porque aqui ele perdeu elétrons e o meu H+, ele recebeu elétrons, então ele reduziu, ok? Balanceamento redox. Continuando, como é que a gente faz para balancear aquela equação lá? A gente vai observar o seguinte, o cloro ele vai transferir 2 elétrons, certo? Olhando aqui embaixo no canto inferior direito, ó, tá menorzinho, mas dá para enxergar. O cobre ele vai sair de 0 e vai para 2+, então ele vai transferir 2 elétrons, ele vai perder 2 elétrons, ok? O hidrogênio ele só vai receber 1, ó. Ele saiu de mais 1 e foi para 0, recebeu 1. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o que a gente chama de delta, ok? O cobre possui a variação de NOx, né, de 0 para mais 2. Então o delta é 2 menos 0, aqui é 2, ok, galera? Não é 0, aqui é 2. O delta aqui é igual a 2. O hidrogênio possui variação de NOx de mais 1 para 0. Então o delta aqui é 0 menos 1, seria menos 1, mas aqui a gente tem um módulo, ok? Então vai ser igual a 1. Para balancear essa equação, podemos utilizar o delta do cobre como coeficiente estequiométrico para o H+, e o delta do hidrogênio como coeficiente estequiométrico para o cobre. Então eu vou pegar o delta correspondente aqui ao cobre e vou colocar na frente, aqui observe, né, na reação, colocar na frente do hidrogênio. E vou pegar o delta do hidrogênio e vou colocar aqui, ó, na frente do cobre, ok? Aí aqui a gente balanceou. Mas lembre-se, nem todas as vezes a gente consegue balancear só dessa maneira, ok? Então muitas vezes a gente coloca os deltas aqui e vai ter que fazer ajustes pelo método da tentativa do lado dos meus produtos, ok? Pilhas, eletroquímica, vamos lá. A gente tem a fila de reatividade, certo? Dos metais, que é essa daqui que vai ser muito importante. Mas o que é uma pilha? Pilha ou célula galvânica é qualquer arranjo que converta energia química em energia elétrica espontaneamente. Essa palavra é muito importante. As pilhas, o processo de pilha é sempre espontâneo, tá? Essa fila aqui, ela de reatividade, ela indica o quê? Vamos lá, por exemplo. Eu tenho zinco e cobre aqui. Nesse caso, eu tenho que o zinco ele é mais reativo que o cobre. Então, portanto, essa reação vai ocorrer espontaneamente. Vamos lá. Eu tenho o zinco, ó, o zinco está aqui e o cobre está aqui, ó. Então, aqui aumento para o lado direito, eu aumento a reatividade. Então, o zinco ele é mais reativo que o cobre. Então, vamos lá para a próxima. Então a pilha é formada por 2 eletrodos, cada um deles consiste em uma lâmina metálica mergulhada em uma solução aquosa contendo íons do mesmo metal. Vou mostrar para vocês já já. Então se em um eletrodo ocorrer a oxidação, ele será chamado de ânodo, e se o eletrodo ocorrer a redução, ele será chamado de cátodo. Então vamos lá.
Esse aqui, ó, é a pilha de Daniel, o exemplo da pilha de Daniel. Ok? Lá 1836. Aqui que a gente tem, ó, a gente tem um metal aqui no zinco e o metal cobre. Esses dois aqui são os meus eletrodos. E aqui, ó, embaixo nós temos a solução de zinco, né, que é o cátion desse meu metal. E aqui a gente tem a solução que tem o cátion do meu outro metal, que é o cobre. Aqui a gente tem a ponte salina, que já já eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Então no cátodo ocorre redução, ok? Então o cobre 2+, ele vai sair dessa forma aqui, ele vai virar cobre 0, ou seja, cobre sólido. O zinco 0 aqui, né, com o número de oxidação 0, ele vai ser o que? Sólido. Ele vai se transformar em zinco 2+, e vai liberar 2 elétrons. Então aqui ele vai sofrer o que? Se aqui ele sofreu a redução, aqui ele vai sofrer a oxidação, certo? Então, cortando tudo que tem de lados opostos aqui dos 2 elétrons, porque o elétron aqui é produzido e aqui ele é consumido, então eu posso cortar isso da minha equação. Eu vou ter a reação global aqui. Ponte salina. A ponte salina consiste em um tubo de vidro preenchido com solução concentrada de sal. Esse sal muitas vezes é o KCl, ok? E a função é garantir que os eletrodos permaneçam com carga total igual a zero. As soluções aquosas dos eletrodos, né, permaneçam com carga total igual a zero. O que isso significa? Vamos mais para frente. Aqui, ó, quando eu tenho a minha reação e eu tenho zinco 2+, o zinco 0, ele vai fazer o que? Ele vai para zinco 2+. Então, ele vai perder a forma sólida e vai para solução, certo? Então, ele vai sofrer a corrosão, ok? Então, eu saio de zinco 0 e vou para zinco 2+. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter muita carga positiva se acumulando aqui, né? Porque antes eu tinha um equilíbrio de cargas aqui dentro. À medida que eu vou colocando carga positiva com essa reação, eu vou ter um acúmulo de carga positiva. Então a ponte salina serve justamente para equilibrar essa quantidade de carga aqui dentro. Então, nesse caso que tem KCl, os íons de cloro vão vir para esse lado aqui do zinco e vão equilibrar a minha equação, ok? As cargas desse meu sistema aqui do lado esquerdo. Do lado direito, o cobre 2+, ele vai para cobre 0, ok? Então ele está sofrendo redução, então ele vai se acumular mais aqui no meu eletrodo. Então eu estou perdendo carga positiva aqui e está se acumulando carga negativa. Então o que eu tenho que fazer? A ponte salina vai fornecer carga positiva para essa solução aqui, para ela ficar com a carga balanceada, certo? Próximo. Representação. Como representar as pilhas sem recorrer ao desenho? Né? Porque o desenho não é muito prático para a gente. E então foi convencionado essa forma aqui, ó, que você está vendo. Então eu tenho uma substância metálica que sofre oxidação, o cátion que se forma, o cátion que sofre a redução e a substância metálica que se forma. Então dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada aqui no slide anterior que você vai perceber justamente que vai ser representada dessa forma aqui. Diferença de potencial, DDP. Na pilha existem 2 polos, um positivo cátodo e um negativo ânodo. Okay? O fluxo de elétrons ocorre do ânodo para o cátodo, certo? Então ele ocorre do lado negativo para o lado positivo. E existe uma diferença de potencial, né, entre esses eletrodos. E ela é medida utilizando o voltímetro, que é um equipamento que mede esse valor. Então os potenciais que eles são todos tabelados e a gente só tem os potenciais de redução. Todos os potenciais tabelados são potenciais de redução, ok? Então toma cuidado com isso. A fórmula do cálculo da DDP é a seguinte: eu tenho que ΔE igual a E do cátodo e o E do ânodo. O que é esse E? Esse E justamente é o potencial, ok? Então a diferença de potencial, diferença é o que? Sinal negativo. É a diferença do potencial do meu cátodo com o meu ânodo, tá?
Eletrólise. A eletrólise é um processo não espontâneo, tem que tomar cuidado com isso. É diferente das pilhas. Nas pilhas é o processo espontâneo, na eletrólise não. Então eu preciso o quê? Fornecer energia. Eu preciso fornecer energia elétrica no caso aqui, certo? Então, para a eletrólise ocorrer, a gente precisa desse aparato aqui, ó, na sua imagem, que chama de cuba eletrolítica, ok? E ele possui, e a eletrólise ela possui a função de transformar a energia elétrica, essa que a gente está fornecendo, em transformar em energia química, ou seja, transformar essa corrente elétrica em algum produto químico, ter uma reação química aqui para produzir algum elemento químico. A gente tem a eletrólise ígnea. Como é que funciona a eletrólise ígnea? A gente tem um composto iônico fundido. O que significa isso? Eu tenho um sal, por exemplo, MgCl2 aí. Eu vou aquecer esse sal a uma temperatura muito alta, porque os sais eles têm temperatura de fusão, temperatura de ebulição bastante, temperatura de fusão, na verdade, bastante elevada. Então eu vou aquecer isso e vou fundir o material, vou transformar ele no estado líquido. E agora o que vai acontecer quando eu faço isso? Eu vou ter a separação dessas cargas. Então eu vou ter o Mg2+, e 2Cl-, ok? Então a gente percebe que a gente tem cargas positivas e cargas negativas. Cargas positivas tem o magnésio, cargas negativas o cloro. A corrente elétrica força o ânion a doar elétrons e o cátion a receber elétrons. Então aqui eu tenho o magnésio, ele vai ser forçado a receber elétrons, mesmo que ele não queira. E o cloro ele vai ser obrigado a doar elétrons, mesmo que ele não queira. Vamos lá. Então, similarmente na pilha, na célula eletrolítica existe um cátodo e um ânodo, certo? Então, a semi-reação do ânodo vai acontecer o quê? Ele vai pegar esse elétron aqui, ó, esse 2Cl-, eles vão perder 2 elétrons e vai se transformar em Cl2, certo? Na minha reação do cátodo, eu tenho um Mg2+, ele vai receber os 2 elétrons e vai para Mg0. Então, o que acontece? Aqui no ânodo, ele vai fazer o que? Ele vai oxidar, ok? Ele vai aumentar o número de oxidação dele. No cátodo, ele vai reduzir. É a mesma coisa da pilha. Então, ele sai de 2+, e ele vai para 0. Então, como é que eu faço para descobrir a equação global da minha eletrólise, né? Nesse caso, da minha eletrólise ígnea. O seguinte, eu vou apenas utilizar, né, somar as 3 equações citadas, que é a fusão do sal, a semi-reação do ânodo e a semi-reação do cátodo. Então temos o MgCl2, vai formar o Mg2+ e 2Cl-. Aí eu coloco a reação do cátodo, corto tudo que tem do lado com tudo que tem do outro, igual do outro lado. Tudo que é igual e tem dos dois lados eu posso cortar, ok? No final eu tenho o seguinte, MgCl2 formando Mg sólido mais Cl2 gasoso. Então esse aqui é o resultado da minha equação da minha eletrólise ígnea para esse exemplo. Vamos para a eletrólise aquosa. A única diferença é que eu não vou fundir o sal. Aqui eu vou colocar ele em água. Então eu vou prover a dissociação desse sal, né, em água. O que vai acontecer? A diferença é que eu vou colocar mais uma equação. Na eletrólise ígnea eram 3. Aqui vão ser 4. Então eu vou ter a minha equação aqui normal da minha dissociação do sal e vou considerar a autoionização da água. Mas o que acontece? Eu tenho duas cargas, dois átomos com carga positiva. Então eles vão competir para quem vai receber esses elétrons. Tem essa preferência, essa fila de preferência aqui, ok? Que é dada por essa fila aqui, né? Essa imagem. Descargas no ânodo. Então, a mesma coisa que acontece no cátodo, no ânodo também acontece. Então, aqui eu tenho Cl e OH, eles dois têm a carga negativa. Então, eles competem para ver quem vai doar esses elétrons, ok?
como é que a gente faz essa resolução? A gente tem que na semi-reação do ânodo, eu tenho o seguinte, vai ocorrer a oxidação, certo? E quem vai ganhar entre o OH e o Cl vai ser o Cl, e eu vou formar o Cl2. Agora no cátodo, quem vai ganhar é o hidrogênio, o H+, certo? Ele vai formar o H2. Então, vamos lá. Eu vou somar todas as 4 reações que eu tenho. E no final, o que eu vou obter? Eu vou obter H2, que é o gás, Cl2, que é o gás, e vou ter MgOH. Okay? Isso aqui também pode ser representado junto. MgOH2, que é um hidróxido. Okay? Então, aqui eu posso ter uma formação de base. Certo? É isso, muito obrigado.